Episódio 2, seja muito bem-vindo ao episódio 2 desse nosso evento, onde eu estou te mostrando exatamente como ter um ano de resultados visíveis no espelho em apenas 6 semanas, sem depender de professor na academia. Resultados como esses meus alunos tiveram. Alunos que são homens, mulheres de diferentes idades, diferentes biotipos, diferentes objetivos de perda de pochete, perda de barriga, perda de gordura na parte interna da coxa, definição de glúteos, definição abdominal, cintura mais fina, enfim, diferentes objetivos que funcionam e funcionam muito bem porque essas pessoas seguiram um método que vou te mostrar em detalhes hoje, mas esse nosso evento é tipo uma série da Netflix. Tu deve conhecer a Netflix e tu sabe que se tu vai começar a assistir uma série, tu tem que assistir o episódio 1, depois o episódio 2, depois o episódio 3. E nós estamos no episódio número 2 e o episódio 1 já foi ao ar. E para que tu entenda esse episódio de hoje, tu obrigatoriamente precisa assistir o episódio 1. Então, se tu está assistindo diretamente esse episódio 2, dá um pause aqui, começa a assistir lá o episódio número 1 e depois tu vem para cá, tá? Então, vamos dar sequência aqui. No episódio 1, nós vimos os principais erros que as pessoas cometem quando tentam definir o corpo. E principalmente quando tentam emagrecer e definir o corpo rapidamente. São erros que impedem a pessoa de ter resultados. E eu falei de um quarto erro, nós vimos 3, e eu falei de um quarto erro, que é o erro da técnica de movimento. Por que que a técnica de movimento é importante? Técnica dos movimentos que tu faz no teu treinamento em casa ou no teu treinamento na academia, seja um iniciante, um intermediário ou um avançado. É extremamente importante porque nós precisamos trabalhar o músculo da maneira correta para que ele desenvolva da maneira correta. Simples assim. Além disso, um treinamento precisa ser seguro. Tu não pode ter dor no ombro, tu não pode ter dor nas costas, tu não pode te machucar, ter dor no joelho, dor no tornozelo, enfim. Tu não pode te machucar, senão tu não vai conseguir treinar. Então a técnica, ela é fundamental para a definição. Eu sei que tem pessoas que falam, e eu falo também, não existe treino para definir. Não existe, mas existe um treino onde a tua definição ela é potencializada. Por quê? Porque é um treino com técnica onde tu trabalha os músculos como eles devem ser trabalhados. Isso é fundamental. E isso é tão importante que foi o grande diferencial no treinamento da Camila, no treinamento da Gabriela, no treinamento da Marília, que são pessoas que se importam e corrigiram os seus movimentos técnicos e conseguiram atingir resultados tão expressivos, resultados de definição e resultados de estética corporal. E o que eu quero deixar muito claro aqui para ti é que são pessoas diferentes, pessoas com diferentes objetivos e pessoas com diferentes biotipos que corrigem a técnica e melhoram os seus resultados. E eu quero deixar mais claro ainda que tu também pode ter esse tipo de resultado corrigindo a técnica dos teus movimentos. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como corrigir a técnica de movimentos, de exercícios que compõem um treinamento de resultados. Porque todo o treinamento de musculação, seja na academia ou seja em casa, ele tem alguns exercícios em comum, que são os exercícios que eu separei para te explicar em detalhes no vídeo de hoje. Então, aprendendo a fazer esses exercícios e executando eles da maneira correta e próximos da falha, tu certamente vai estar muito mais próximo de ter um ano de resultados em apenas 6 semanas, sem depender de professor na academia. Porque tu sabe muito bem como é o modelo de atendimento das academias, tu sabe muito bem que ninguém te olha, tu vai lá, recebe uma fichinha, é abandonado, ninguém te corrige, e uma prova disso são as pessoas que me escrevem, que me mandam mensagens sempre que eu posto alguma dica de exercício. São pessoas que nunca foram corrigidas quando estão na sala de musculação. Pessoas que fazem os movimentos errados, pessoas que não evoluem e não tem nem como evoluir, né? Fazendo os movimentos errados. Então, o que eu quero te proporcionar aqui no vídeo de hoje é liberdade. Liberdade para que tu aprenda a fazer
e não seja mais dependente de um péssimo atendimento na academia. E um exercício que seria impossível de não te mostrar, é um exercício que tem que estar em todo o planejamento de treinos, é o agachamento. É um dos exercícios mais completos que existem. Agachamento para membros inferiores, mas eu tenho também musculatura das costas trabalhando. E justamente por isso que é muito perigoso eu fazer um movimento errado no agachamento. E tem muita gente que agacha há anos e não faz um agachamento bom. Tu precisa fazer um movimento bom para trabalhar principalmente a musculatura de coxas, o quadríceps, a parte interna de coxas e os glúteos. Então, eu já fiz lives de mais de 1 hora falando só do agachamento. Mas eu não vou ficar aqui falando 1 hora do agachamento. Eu vou te dar as principais dicas para que tu possa corrigir o teu agachamento lá na academia ou no treinamento em casa. A gente vai falar da posição dos pés, posição dos joelhos e posição da tua coluna, que é fundamental, pé, joelho e coluna, e tá tudo interligado. Então a gente vai começar da parte de baixo. Como que ficam os pés? A posição não é com os pés próximos e não é com o pé muito afastado. Existe o agachamento sumô? Sim, mas eu estou falando do agachamento tradicional. Então o agachamento tradicional é mais ou menos linha dos ombros, os pés ficam afastados. Apontados para frente? Não. Levemente rodados para fora. Importante, pé levemente rodado para fora. Aí, eu não começo agachando pelos meus joelhos. Eu não faço isso. Eu começo agachando pelo meu quadril. Então, eu preparei os meus pés e começo agachando pelo quadril. No que eu botar o quadril para trás, eu já começo a flexionar os joelhos sim. E aí, como é feito esse agachamento? Quadril para trás, o joelho vai descendo naturalmente. Posso passar a ponta do pé com os meus joelhos? Antigamente se falava que não, só que é impossível agachar sem passar a ponta do pé. Então é necessário sim, só que tu não vai tentar fazer isso. Poxa, como assim, William? Exatamente, tu não vai agachar para frente, não é esse movimento. Lembra que o movimento ele começa no quadril e aí eu vou agachando. E quando eu chego lá embaixo, naturalmente o meu joelho passa um pouquinho da linha do pé para me dar equilíbrio. Então, o joelho pode passar assim. Comecei agachando com o quadril e o joelho ao natural começa a dobrar, começa a flexionar. Aí eu vou lá embaixo. O que é o lá embaixo? O agachamento profundo é bom, é ótimo, só que tem pessoas que têm limitações e não conseguem agachar até lá embaixo. Então tu vai fazer o teu agachamento o mais baixo possível, aonde tu mantenha as curvaturas da tua coluna. Olha só, tu não pode agachar e fazer isso aqui. Não. Esse tipo de movimento é um movimento onde eu tiro as curvaturas naturais da minha coluna. Eu vou mantendo. Eu sou uma pessoa treinada que eu consigo agachar até o fundo, até o chão. Então, mantendo as curvaturas da minha coluna, eu vou lá embaixo. Ótimo. Passo sim dos 90 graus, quando eu consigo, e vou lá embaixo. Só que muitas pessoas, quando vão agachar, acabam errando nos joelhos. Acabam agachando dessa forma. Agacha e coloca os joelhos para dentro e não observam. Então, essa jogada do joelho, que chama o joelho entrar em valgo dinâmico porque eu estou me movimentando, e isso aqui chama valgo, tu precisa evitar, porque isso vai te machucar. Isso vai te machucar. Então, a próxima vez que tu for agachar, tu vai prestar atenção em poucas coisas. Poucas coisas. Primeiro, nos pés. Como estão os meus pés? Estão levemente rodados para fora, na linha dos ombros? Estão. Pronto, vou prestar atenção no que agora? Nos meus joelhos. Quando tu agachar, tu vai te olhar no espelho e vai ver se eles acompanham em 100% do tempo, a ponta dos seus pés. Ou seja, ó, tá aqui, ó, seguindo a ponta do meu pé 100% do tempo. 100% do tempo. Então, esse é o detalhe dos joelhos, seguindo a ponta do pé. Caso, agora uma dica bônus para ti. Caso o teu pé, o teu joelho entre,
Pode ser que tu tenha o pé chato, aquele pé onde tu não tem o arco plantar. Aí eu vou te dar uma dica para corrigir isso rapidamente. Tu vai simplesmente fazer uma garra com os teus pés. Tu pode agachar até de pé descalço, tá? Faz uma garrinha com os teus pés. E se tiver de tênis, tu pode fazer essa garra com os tênis também. E aí, naturalmente, tu vai formar um arco plantar e vai agachar, conseguindo manter o joelho na posição certa. Então, falamos dos pés, falamos dos joelhos, que tem que seguir a ponta do pé, e também eles podem ultrapassar a linha da ponta do pé para frente, para te dar equilíbrio. E outra coisa que é importante é a tua coluna, que eu já falei um pouquinho antes, que a coluna deve seguir sempre a sua curvatura anatômica, a sua curvatura natural, o tempo todo. Por isso que tu vai até o máximo que tu conseguir, e caso chegue um ponto onde tu não consegue mais descer e vai ter que fazer esse movimento, esse é o ponto que tu vai subir. Então é importante que tu desça até o final, mas sempre mantendo a curvatura natural da tua coluna. Se caso tu não consiga descer até embaixo, a pelo menos a coxa ficar paralela com o chão, nós temos um problema em relação à ativação dos teus glúteos. Por quê? Porque os glúteos no agachamento só são devidamente ativados quando eu faço um agachamento profundo, quando eu consigo agachar pelo menos até a minha coxa ficar paralela com o chão ou um pouquinho mais. Se eu agacho até aqui só e eu não consigo descer mais, tudo bem, é o meu limite. Eu vou trabalhar muito bem a coxa? Vou, mas o meu glúteo, ele não vai trabalhar muito bem. Então, falam que o agachamento é um exercício muito completo, e ele é, mas não é toda pessoa que consegue fazer um agachamento completo. E caso tu seja uma pessoa que não consegue fazer um agachamento completo, não tem problema, tu vai treinando, vai melhorando a tua técnica, mas enquanto isso, tu pode muito bem querer trabalhar os teus glúteos. Ué, por que não? E para isso, eu vou te mostrar um outro exercício, que é um exercício que trabalha muito bem os glúteos, que caso tu não consiga agachar até o fundo, tu vai colocar esse exercício que eu vou te mostrar no teu treinamento, e caso tu consiga agachar até lá embaixo, tu também pode colocar para dar uma ênfase maior nos glúteos, definir e trabalhar muito melhor os teus glúteos, e isso ajuda inclusive a tu ter uma bunda mais bonita, um glúteo mais desenhado, mais definido e com menos celulite e flacidez. Que exercício é esse, William? A elevação pélvica. E é ele que a gente vai ver em detalhes agora. Eu me sinto muito confortável em falar da elevação pélvica porque eu já transformei muita bunda. Dá uma olhadinha nessas bundas, nesses glúteos que estão aí na tela. Todos eles, sem exceção, fizeram muita elevação pélvica. Então esse é um exercício excelente para quem faz agachamento e para quem não faz. É um ótimo exercício para os glúteos. E precisa fazer do jeito certo. Se não fizer do jeito certo, não vai funcionar, não vai adiantar. Então, alguns pontos muito importantes da elevação pélvica. Por exemplo, banco, aonde eu encosto as minhas costas. Tem muita gente que encosta próximo do pescoço. Tu precisa encostar as costas aqui, mais ou menos, ó. Tem esses ossos das costas que chamam escápulas. É na parte baixa das escápulas. Então, é ali que tu vai encostar. Então, coloquei aqui as costas. Eu não fico com os cotovelos aqui, não. Os cotovelos vão aonde? Aqui na frente, porque eu vou segurar a barra. Que barra? A barra que eu estiver colocando bem na articulação do meu quadril. Bem aqui aonde é a articulação do quadril. Então, subir, ó, aqui a barra. Se tu estiver fazendo em casa e não tiver o que fazer para colocar aqui de peso, não tem problema nenhum. Tu pode fazer sem a barra, porque a estrutura do movimento é a mesma. Então, aqui, os pés. Onde é que ficam os pés? Os pés, eles não podem ficar nem lá na frente, porque se eu faço esse movimento com os pés lá na frente, eu trabalho muito os meus posteriores de coxa. Tá errado? Tá errado porque eu quero dar ênfase nos meus glúteos. Então, eu preciso colocar na posição certa os pés,
que não é essa muito próxima. Por quê? Dá uma olhada no meu joelho aqui, ó, como ele fica dobrado. Se eu coloco os pés muito próximos, eu trabalho muito o meu quadríceps. Então, a posição certa dos pés é com o calcanhar bem embaixo do joelho. Então, o calcanhar fica bem embaixo do joelho quando eu estou lá em cima. Essa é a posição. Quando eu estou aqui no alto, calcanhar embaixo do joelho. Então, esse é o posicionamento dos pés. O afastamento dos pés é mais ou menos na linha dos ombros. Então, os pés ficam embaixo do joelho, quando o joelho está em cima, com o afastamento embaixo dos ombros. E os joelhos levemente para fora, tá? Joelho para fora. Então, vou começar a fazer o exercício. Eu sei que tu vai ouvir falar por aí que tu tem que manter a cabeça alinhada quando tu sobe e aí tu vai acabar olhando para cima. Esse é um erro. Por quê que é um erro? Porque isso facilita esse movimento aqui, ó, essa hiperextensão da lombar, que é botar a bunda e o quadril lá para cima. Isso vai machucar tuas costas. Não tem por que fazer isso. Anota essa dica. Já te dei outras, é óbvio, mas essa aqui é importantíssima. Tu vai procurar olhar para frente. Olhando para frente, a tua caixa torácica não vai se elevar tanto. E o que acontece quando a caixa torácica não se eleva tanto? Ela fica aqui e eu subo. O meu movimento maior fica no quadril, principalmente nos glúteos. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, ó, que eu uso muito as costas e pouco os glúteos, eu olho para frente e subo com o meu quadril. É outra contração. Outro tipo de treinamento. Aqui sim dá resultado. Sobe. Então, observa. O que eu estou fazendo aqui? Posição das costas, olhando para frente, os meus pés afastados na linha dos ombros e o meu pé está embaixo, do meu joelho. Esse é o movimento ideal da elevação pélvica. Outro ponto, tu pode até anotar com papel e caneta, abdômen. Imagina que alguém vai te dar um tapa na barriga e aí tu tem que travar o tempo inteiro tomando esse tapa na barriga para que o abdômen fique contraído a todo o momento. Se tu estiver fazendo esse exercício em casa, muito provavelmente vai ficar fácil, porque esse é um exercício onde as pessoas conseguem colocar muita carga, fazendo um movimento perfeito, obviamente. Se tu estiver fazendo ele em casa, uma sugestão que eu te dou é faça ele de apenas um lado. O exercício elevação pélvica unilateral, que também funciona, que eu também passo para as minhas alunas na academia. Mas como em casa talvez essa seja a única opção, a mecânica é a mesma. Só que eu não vou ter uma barra para segurar, eu posso botar as mãos à frente. E aí eu tiro um pé do chão, deixo dobradinha essa perna e ó, subo e volto, subo e volto, subo e volto. Importante aqui para a gente fechar sobre elevação pélvica é que a conexão mente-músculo seja sempre treinada. O que significa isso, William? É importante que tu pense e que tu direcione o estímulo para o teu glúteo. Por quê? Porque eu tenho um pouco de contração da minha coxa, do meu quadríceps e tenho um pouco de contração dos meus posteriores de coxa. E é possível sim direcionar um estímulo para determinada musculatura. Então eu vou pensar e vou realmente acionar os meus músculos. Isso chama de conexão mente-músculo. Se tu fizer isso aí, tu potencializa o teu treinamento de glúteos. E aí tu pode ter uma bunda parecida ou até melhor do que essas que tu tá vendo aqui na tela. E agora a gente vem para outro exercício, que é o supino. E antes de te mostrar o supino, que é importantíssimo tanto para homem como para mulher, eu não sei se tu reparou, mas a gente está fazendo aqui uma série de dicas para exercícios de agachamento. Vimos a elevação pélvica para trabalhar melhor o glúteo. Agora a gente vai ver o exercício de supino, que é um exercício base para empurrar. E depois a gente vai ver um exercício base para puxar, que é a remada. Todos esses exercícios são importantes para homem,
para mulher, para quem treina em casa e para quem treina na academia. Então isso é fundamental. Esses exercícios fazem parte do meu programa de treinamentos online que geram resultados de 1 ano em apenas 6 semanas, sem depender de professor na academia. Então a gente vai ver o supino agora, e se tu tiver em casa, esse movimento de empurrar é o apoio no chão, é a flexão de braços no chão, que eu vou te mostrar também como funciona. Mas antes a gente vai ver o supino, e na hora de fazer o supino, um erro que muitas pessoas cometem, inclusive sentem dores nos ombros, é a posição do cotovelo. A posição do cotovelo ela não pode ser alinhada com o teu ombro. A posição ideal do cotovelo é na linha do peitoral, que é onde desce a barra. Então a barra nunca vai descer na linha do ombro e nem o ombro ficar alinhado com o cotovelo. Vou te mostrar esse movimento. O afastamento das mãos é formando um ângulo de 90 graus quando eu estou segurando a barra. Então, forma um ângulo de 90 graus, tiro a barra do suporte, estufo o peito e desço até encostar ou próximo e subo. Olha só, olha a posição do meu cotovelo. Olha aonde desce a barra. Nada de fazer aqui próximo do ombro. Não. Cotovelo um pouco mais para baixo e barra na mesma linha do peitoral e não na linha do ombro. Esse movimento é o movimento de empurrar, que deve estar em qualquer programa de treinamento. Agora, se tu está treinando em casa e não tem um supino à tua disposição, tu vai fazer o mesmo movimento no chão. A tua barra vai ser o chão onde tu vai empurrar. A mecânica do movimento é a mesma. E a posição do cotovelo segue o mesmo raciocínio. Então, na hora de fazer o apoio, tu pode fazer com os joelhos no chão ou com a pontinha do pé no chão. Eu vou te mostrar com o joelho no chão, que é um pouquinho mais leve. Então, os dois joelhos no chão, as pernas alinhadas com o tronco, as mãos no chão, que caso tu sinta dor no punho, tu pode fechar a mão na hora de fazer. Eu não sinto dor, vou fazer com a mão aberta. Cruza os pés lá atrás, abdômen contraído e olha, desce. Olha o cotovelo. A impressão que dá é que ele vai para trás, né? Ó, lá para trás e volta. Lá para trás e volta. Não necessariamente tu precisa descer até aqui embaixo. Se tu conseguir, ótimo, mas vai de acordo com a tua força. Tem gente que consegue ir até a metade e volta. Tu só vai evitar fazer esse erro aqui de botar o cotovelo lá para frente e a bunda lá em cima, e vai evitar também descer com os ombros próximos da orelha, fazendo esse movimento. Não, ombro para baixo, peito estufado, desce e sobe. Supino para academia e o apoio para quem está treinando em casa, exercícios de empurrar. E agora a gente vai ver o exercício de remada, extremamente importante para deixar as tuas costas mais desenhadas, para deixar as tuas costas mais magras e mais marcadas, mais definidas. Pode observar aqui algumas costas de alunas minhas que não gostavam de treinar membros superiores, que tinham medo de treinar membros superiores, achando que iam ficar muito grandes, muito masculinizadas. E dá uma olhadinha nessas fotos das alunas do meu programa, como elas têm as costas definidas e como é bonito ter costas definidas também. Esse exercício de remada, ele é extremamente importante, então, para deixar as tuas costas mais bonitas. O exercício de costas, na verdade, tanto remada como puxada, todos eles fazem parte do meu programa Definição Extrema, meu programa online Definição Extrema, totalmente direcionado para a melhora da definição corporal. E aqui, nesse caso, eu vou te mostrar detalhes importantes de como se faz uma remada, independente do pegador que tu use, seja a barra reta, seja esse triângulo que eu vou te mostrar agora. Então, o que é importante aqui? Para trabalhar bem as costas, para elas ficarem mais bonitas, definidas e para que o exercício seja realmente seguro. Eu vou utilizar muito o movimento das minhas escápulas, que estão aqui atrás.
que é um movimento natural na hora de fazer essa remada. Então, principal, ó, vou estufar meu peito na hora que puxo e vou devolver ele para frente na hora que eu volto. Puxo, estufo e volta. Aí se tu observar bem de lado aqui, olha a posição que está a minha coluna. Ela está na curvatura fisiológica dela. Eu não estou assim, arredondado. Não, eu fico firme, postura, peito estufado, puxo com a força das costas e não com a força só do braço e vou lá na frente. Puxo, estufo, mantenho o peito estufado enquanto eu vou voltando os meus braços, depois os braços voltam e eu puxo e tu vai cuidar, óbvio, de não levantar os ombros aqui para o alto. Esse é um erro muito comum, as pessoas puxarem com os ombros para o alto. Não, os ombros ficam para baixo. Então, ombro para baixo, puxa, estufa o peito e volta. E o que é importante te falar aqui na remada? Tem gente que coloca muito peso e vai deitando na hora de fazer. Se eu deito muito na hora de fazer a minha remada, aqui assim, para conseguir levantar um pesão, a minha ênfase maior é na musculatura de trapézio, essa daqui. E não é o objetivo de fazer a remada. O nosso objetivo principal é trabalhar a musculatura do meio das costas e aqui essa musculatura que chama grande dorsal, que é essa musculatura que fica aqui, que dá um belo desenho para as tuas costas. Então, ao invés de deitar o tronco aqui atrás e fazer o movimento, tu vai procurar manter o tronco mais ereto, mesmo que tu tenha que utilizar uma carga mais baixa. Aí eu vou te mostrar como fica. Então, tronco ereto, curvaturas da coluna bem alinhadas, ombros baixos, puxa e volta. Puxa, estufa e volta controlado. Puxa e volta. Tu pode ter certeza que fazendo todo o tipo de remada com o ombro baixo e com esse movimento que eu te mostrei aqui das tuas escápulas, as tuas costas vão começar a desenhar. As tuas costas vão começar a definir. Fora que esse é um grande exercício para melhorar dores nas costas. Por quê? Porque tu acaba ficando mais forte. E costas mais fortes têm menos dores. Então é extremamente importante manter essas dicas no teu treino de costas e na tua remada. Bom, a gente viu nesse episódio sobre as técnicas dos principais exercícios que fazem parte da trilha, do caminho para te dar 1 ano de resultados em apenas 6 semanas. Tu precisa corrigir a técnica desses movimentos, precisa aplicar essas técnicas corretas, porque isso faz parte dessa trilha, assim como o nosso próximo vídeo, que faz parte desse caminho que nós estamos trilhando para que tu atinja esses resultados em pouco tempo. Nesse próximo episódio, no episódio 3 da nossa série, a gente vai estar falando sobre as principais dúvidas que as pessoas estão perguntando lá na nossa comunidade, as principais dúvidas que as pessoas me mandam por direct no Instagram, enfim, as mensagens que eu recebo, elas vão ser todas respondidas. Eu estou fazendo um apanhado, um compilado das principais dúvidas, das dúvidas que mais se repetem, para responder todas elas no vídeo 3. E muitas pessoas também estão perguntando sobre as vagas do meu programa de treinamento, o Definição Extrema, que é um programa de treinamento online, tanto para treinamento em academia como para treinamento em casa, totalmente focado em resultados estéticos, em definição muscular, em ganho de massa muscular e em perda de gordura. O que eu tenho para te falar agora é que no domingo as vagas vão abrir. As vagas abrem no domingo e mais informações sobre o programa eu vou estar falando no vídeo de domingo. Tudo o que tem dentro do programa, valores, formas de pagamento, enfim, tudo isso vai ser no vídeo de domingo. Enquanto isso, deixa o teu comentário aqui embaixo. Tu vai clicar aqui embaixo e vai ser direcionado para a nossa comunidade do Facebook. Deixa lá teu comentário, me fala o que tu tá achando desse nosso conteúdo todo, me fala se tu tem alguma dúvida também. E lembrando que nós temos também um canal do Telegram e eu gostaria muito que tu entrasse lá. Por quê? Porque eu coloco lá, além de conteúdos, eu coloco os avisos das aulas dessa nossa semana. Então, te vejo ou na comunidade ou no canal do Telegram e também te vejo no nosso episódio 3 da nossa série respondendo as principais dúvidas. Até o episódio 3.